Noite! Assunto sério antes de dormir, hein? Que coisa maravilhosa. Sabe, como que Deus, Ele tem buscado encontrar verdadeiros adoradores nessa terra. Esse tempo é um tempo onde o Senhor tem buscado. Se abrirmos o coração, se entregarmos a Ele, se condicionarmos a nossa vida a tudo que Ele deixou como ensinamento para as nossas vidas, para a nossa caminhada aqui nessa terra. Olha, pode ter certeza. Sabe por quê? Jesus Cristo um dia disse assim: vocês sendo homens maus, dá o melhor para o seu filho. Imagine o Pai que está nos céus. Imagine o Deus celestial. Tenta imaginar. Então é mais ou menos isso. Deus está procurando pessoas que queiram ter um coração inteiro a Ele. Sábado, eu tive um consolo muito grande da parte do Senhor, sabia? Através de um louvor, fração de segundos, poucas palavrinhas. O Espírito Santo falou muito comigo, falou tanto que até agora o meu coração arde. Até agora o meu coração arde naquelas poucas palavras daquele louvor. O louvor dizia o seguinte: Ele entregou a vida por mim. O que custa eu entregar a minha vida a Ele? Confiar a minha vida a Ele. Ou seja, o que veio no meu coração, o consolo que veio da parte do Espírito Santo no meu coração foi o seguinte: a sua vida, ela é tão preciosa para mim, que eu dei a minha vida por você. Será que é tão difícil de você confiar em mim? Essas foram as palavras que vêm no meu coração. A tua vida é tão preciosa que eu entreguei a minha vida por você. É tão difícil você confiar a sua vida a mim? Isso queima o meu coração, está queimando meu coração até hoje, desde sábado. Domingo de manhã eu estava até meio ainda parecia que a minha alma não estava no reino celestial, essa era a verdade. E já que o assunto é sério, eu quero ler com vocês um versículo que está em Mateus, capítulo de número 4, que diz o seguinte, no versículo de número 4. Eu vou pegar o versículo 3 para você entender, para que eu e você possamos entender o que a palavra quer falar conosco. Diz o seguinte: então o diabo tentou Jesus sugerindo: já que você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Oh, glória! Mas Jesus respondeu: as Escrituras nos dizem que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Entendeu? Ou seja, Jesus Cristo estava com fome, estava necessitado, o corpo dele estava com fome, porque ele estava num processo de jejum de 40 dias, sem comer nada. Estava cheio do Espírito do Senhor que repousou sobre ele, foi levado ao deserto e o diabo veio tentá-lo. Olha que coisa. A primeira coisa que o diabo ofereceu para ele foi ele mudar aquela situação que ele estava enfrentando. Foi ele quebrar uma circunstância diante de Deus. Foi ele abandonar um propósito que ele tinha feito com Deus. E aí Jesus Cristo fala para o diabo: nem só de pão. Vou tornar a repetir.
As Escrituras nos dizem que não é só de pão que vive o homem. Ou seja, eu e você precisamos de se alimentar, sim. Mas a Escritura diz que não é só de pão que vive o homem. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus Cristo estava querendo dizer o seguinte, olha, o que alimenta o homem é toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus alimenta o homem tanto no espiritual como no natural. Quando você confia no Senhor, Ele realiza situações, presta atenção, que você jamais é capaz de alcançar. Ele abre portas que você jamais, por sua habilidade, por nossos talentos ou por nossos esforços, abriria. Quem convence o coração do homem de nos abençoar é Deus. Entenda isso. Eu posso me esforçar. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que são esforçadas, íntegras, honestas, direitas, mas as coisas não acontecem. Não vai. Não vai. E muitas vezes essa pessoa acha que é perseguido, mas não é. Não é isso não. Não é isso não. É porque essa pessoa tem hora que esquece o único alimento que pode sanar os problemas dela. A palavra de Deus. Tem hora que a gente procura e confia demais naquilo que é natural. Entendeu? Ó, quem esquadrinha coração é Deus. E quando eu permito a minha vida ser alimentada pela palavra de Deus, Ele faz as coisas. Tudo acontece. Tudo acontece. Entenda isso. Nem só de pão, tá? Nem só de pão. Tem hora que a gente busca muito o natural e esquece daquele que criou os céus e a terra. Jesus Cristo deixou isso muito claro. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, fica aí essa frase no meu e no teu coração. Ele entregou a vida dele, Cristo Jesus, para salvar a nossa vida. Por que não confiar naquele que entregou a vida por nós? Entregue a tua vida a Cristo Jesus. Não perca mais tempo, não. O alimento natural não pode mudar a nossa história. O alimento natural não pode resolver os nossos problemas. O alimento natural não pode transformar essa situação que se levantou, essa tempestade que veio, essa circunstância que tem tirado a tua alegria, a tua felicidade, que tem feito o teu coração se entristecer, que tem feito você imaginar que não tem mais saída. Não! Ele entregou a vida por você. A vida dele foi entregue por nós. Imagina o que ele não fará se nós entregarmos a nossa vida a ele, se nós confiarmos nele. É isso que ele quer para mim e para você, confiar nele. Confia nele de todo o teu coração. Confia nele. Então Jesus Cristo diz, nem só de pão, tá? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vamos entender um pouquinho o que é toda palavra que sai da boca de Deus? Olha o que Jesus Cristo diz em Mateus 5, no versículo 17. Nós sabemos que o capítulo 5, Jesus Cristo fala dos bem-aventurados, as pessoas felizes. Felizes é aquele que é manso de coração, né? Felizes, ou seja, bem-aventurados. Aí ele tem uma hora que diz, olha, você é o sal, a luz, o sal da terra, a luz do mundo. E aí ele
fala algo no versículo 17 que é para mim e para você. Não entendam de modo errado a razão da minha vinda. Jesus Cristo começa dizendo o seguinte: não entendam de modo errado a razão da minha vinda. Jesus Cristo está dizendo: olha, eu nasci para um propósito. Não entenda errado esse propósito. Hã? Eu nasci para um propósito. Não entenda errado esse propósito. Aí ele continua dizendo: não vim abolir a lei de Moisés e as advertências dos profetas. Ele não veio abolir a lei de Moisés, nem aquilo que os profetas advertiram. Nem aquilo que os profetas declararam da parte de Deus para a humanidade, para o povo. Aí ele continua dizendo: eu vim para cumprir a lei. Eu afirmo a vocês, enquanto existirem céus e terra, a menor letra ou o menor traço da lei continuará de pé até que o seu objetivo seja alcançado. Ou seja, ele está deixando muito claro. Ele nasceu para um propósito. Não entenda de modo errado esse propósito. Tudo que foi falado desde o dia que Cristo Jesus nasceu se cumpre e tem que ser obedecido. Ele deixou isso muito claro. Ele não veio abolir nem a lei de Moisés, nem as advertências do profeta. Eu vim para cumprir a lei. Porque a lei falava dele, os profetas falavam dele. E aqui eu quero entrar em um ponto importante. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra saiu da boca de Deus para a vida de Cristo Jesus e para a nossa vida. E é interessante, olha que coisa maravilhosa. Tudo que Jesus Cristo falou, ele praticou. Tudo que Jesus Cristo declarou, encontraram nele fruto. Tem pessoas que querem ter e adquirir autoridade, né? E tem um ditado popular que a autoridade não se impõe, adquire. E para adquirir autoridade é através das práticas, daquilo que eu falo. Entendeu? Se eu quero ensinar alguém, se eu quero dar exemplo para os meus filhos, para a minha família, para a minha descendência, o que eu tenho que fazer? Praticar o que eu estou ensinando. As pessoas só terão respeito e eu só vou adquirir autoridade se naquilo que eu tenho falado a minha vida tem tido fruto. Então Jesus Cristo fala que a gente vive e o nosso melhor e maior alimento, o nosso único alimento é toda a palavra que sai da boca de Deus. E uma palavra que ele declarou daquilo que é de Deus, ele diz: eu não vim abolir, eu não vim abrogar nenhuma lei de Moisés, nem advertências dos profetas. Eu vim cumpri-las. E interessante que no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 4, Jesus Cristo coloca isso em prática. Ei, não adianta você ensinar se isso não é visto. Não adianta eu ensinar se isso não é visto na minha vida. Não adianta eu ensinar fidelidade se eu não pratico fidelidade. Entendeu? Não adianta eu dizer para a pessoa que não pode realizar o que ela está fazendo na vida dela, se eu
não pratico aquilo que eu estou advertindo para a vida daquela pessoa. Ou seja, eu chego para alguém e diz, não minta. Porque o pai da mentira é o diabo. Aí acontece uma circunstância na minha vida, e aí eu vou o quê? E minto. Eita glória! Do que adiantou eu ensinar, se o fruto não é visto na minha vida? Jesus Cristo adquiriu autoridade como ser humano nessa terra, porque tudo que saía da boca dele se encontrava na vida dele. Ele diz, não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E toda palavra que saiu da boca de Deus a respeito dele, ele cumpriu. Toda palavra que saiu da boca de Deus a respeito de obediência, ele praticou. E por isso que hoje você quer entregar a tua vida a Cristo Jesus. E por isso que hoje você busca ter comunhão com Ele. Porque Ele tem autoridade. No nome dEle está a autoridade. E Ele adquiriu essa autoridade justamente por ser obediente ao Pai. Filho obediente. Ele mesmo disse, o Pai mesmo diz, a quem eu me agrado, a quem eu tenho alegria. Oh, louco! Que coisa linda! Ok, a quem eu tenho alegria. A ele ouvi. No Monte da Transfiguração, Jesus Cristo diz, Deus disse, a ele ouvi, ouço meu filho, oh, aleluia! Glória a Deus por isso. Então, igreja, quer ser igreja? Vamos praticar o que falamos. Sabe por que hoje em dia há muitas pessoas que vão para a rede social e olha, a rede social está aí. Nós estamos usando ela. Sabe por que muitas pessoas hoje vão para a rede social e estão, ou seja, pessoas que estão caídas, destruídas, a família está uma bagunça, os filhos estão perdidos, estão largados à iniquidade, ao pecado. Aí vai para as redes sociais e aponta o dedo para a igreja. Maltrata a igreja, aponta um monte de erros da igreja, fala um monte da igreja. Sabe quem é culpado? Não é eles não, somos nós como igreja. Somos nós como igreja que não estamos sendo sal e luz. Então, esse texto de Mateus 5, Jesus Cristo começa dizendo que nós temos que ser sal e luz. E ele diz, olha, não confunda. Não confunda a minha vinda. Tem pessoas confundindo a vinda de Jesus. E aí em Mateus 8,4, quando ele cura um leproso, ele pratica o que ele falou. Fica a dica aí para nós. Começar a praticar o que a gente tem falado. Fica a dica. O assunto é sério, igreja. Tem muitas pessoas usando a rede social e machucando a igreja. Mas a culpa não é delas, não. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Sabe por quê? Porque damos margem. Temos atitudes que dão razão, que dão liberdade para falar da igreja. É interessante que eles falam da igreja, mas não falam do Cristo. Do noivo da igreja, eles não conseguem falar. Porque nele não houve engano, nele não houve erro. Porque ele amou, porque tudo que saiu da boca dele foi praticado. Entendeu? Tudo que saiu da boca dele foi praticado. Ele viveu. Essas pessoas que falam da igreja, eles não falam do Cristo. Do Cristo Jesus. Eles não falam do noivo, do cabeça da igreja, eles não falam. Mas eles falam daqueles que fazem parte do corpo. Porque aqueles que fazem parte do corpo estão contaminados. Aqueles que fazem parte do corpo falam e não praticam.
Do que adianta eu vir hoje aqui, falar, e amanhã você não vê isso na minha vida? Do que adianta eu falar que o que nos alimenta é toda a palavra que sai da boca de Deus, e a palavra que sai da boca de Deus fala no meu ouvido, mas não tem na minha ação? Do que adianta eu falar, hoje, ou seja, de que o nosso verdadeiro alimento, a nossa justiça, é toda a palavra que sai da boca de Deus, e quando a palavra sai da boca de Deus, ou seja, fala comigo, e eu não pratico? Quando a palavra diz que eu tenho que amar, e eu tenho ódio, quando a palavra diz que eu tenho que orar pelos meus inimigos, eu quero a destruição deles, e acabou! Muitos estão indo para a rede social e tem falado da igreja, mas não fala do noivo. Então o erro está em quem? No noivo? Não. No cabeça? No Salvador? Está em mim e em você. Está em nós. O erro está em nós. Está em nós. Em nós que falamos e não praticamos. Não. Falamos tanto do batismo das águas e não vivemos ele. Falamos tanto de testemunhos e testemunhos da nossa vida, e a nossa vida não é um testemunho. Como Jesus Cristo mesmo diz, não entendam de modo errado a razão da minha vinda. Eita glória! E aí Jesus Cristo disse que veio cumprir a palavra, a lei, os profetas. E aí no versículo de número 4, de Mateus capítulo 8, ele disse para aquele leproso. Então Jesus lhe disse, não conte a ninguém, vá diretamente ao sacerdote para ser examinado e leve com você a oferta exigida pela lei de Moisés aos leprosos que são curados. Um testemunho público da sua cura. Testemunho público da cura dele era cumprir a lei do leproso. Não era ele falar que tinha sido curado da lepra por Jesus Cristo, era ele levar a oferta. Prática. Levar a oferta. Jesus Cristo diz, você não precisa sair por aí falando. Que eles encontrem a fala da tua cura na sua prática. Leve a oferta, por favor, exigida pela lei de Moisés. Vai lá, o sacerdote, entrega a oferta da lei de Moisés para aquele que foi curado da lepra. E aí você terá um testemunho. Você praticou toda a palavra que saiu da boca de Deus a respeito da tua cura. Entendeu? É assim. O assunto é sério. Temos que praticar. O maior testemunho é a prática daquilo que a minha boca confessa. Eu falando que nasci de novo e as minhas atitudes não mostrando que nasci de novo, esquece. Ninguém vai acreditar. É como a igreja hoje. Todo mundo fala da igreja porque olha para o Senhor dela, para o Cristo dela, olha para o Salvador dela, para aquele que está na glória, à direita do Pai. Olha para a vida que ele teve aqui e olha para a vida da igreja e não vê nada. E não vê nada. Não vê nenhuma igualdade. Não vê nada. Olha para a vida daquele que veio para salvar. E aí olha para a igreja do noivo e não vê nada.
Nada em comum. Quem está errado? Hã? Quem está errado? Cristo Jesus não é. Olha para o noivo e olha para a igreja. E não vê nada em comum entre o noivo e a igreja. Entre o noivo e a noiva. Hã? Ou seja, a noiva não conhece o noivo. A noiva, pelas atitudes dela, tem mostrado que não tem conhecido o noivo. O assunto é sério. O dia que a igreja se tornar o que tem que ser, tudo muda. As vozes dessas pessoas vão se calar. Essas pessoas não terão argumento para ir, seja por qualquer rede social. Essas pessoas, elas não terão palavras nem argumentos. Elas não irão. Elas serão caladas. A multidão, quando quis crucificar Jesus Cristo, só falava crucifique-o, 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 porque não tinha nada de acusá-lo. Amém? O assunto é sério. Nem só de pão, tá? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. E Jesus Cristo nos advertiu dizendo: não confunda a minha vinda, tá? Em Mateus 5:17, não confunda a minha vida. E ele disse que ele veio para cumprir a lei e a advertência dos profetas. Porque a lei e a advertência dos profetas falavam dele. E aí, para deixar isso muito claro em prática, quando ele curou um leproso, ele disse para o leproso ir até o sacerdote e oferecer a oferta da cura da lepra. Se tinha uma pessoa que cumpria toda a palavra que saía da boca de Deus, esse era Cristo Jesus. Para ser filhos, antes temos que ser servos, como o nosso Senhor Jesus Cristo falou, que Ele nos serviu. Ele disse para os discípulos, lavou os pés dos discípulos para mostrar que Ele veio para servir. Antes de ser filhos, vamos ser servos. E fica a dica para mim e para você. Ele deu a vida por nós, porque nos amou. O que impede de darmos a vida para Ele? O que impede de entregarmos a nossa vida? Já provou que podemos, já provou que é digno de confiança. Vamos entregar a nossa vida. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há. Amém?